que há ignorância, Satanás reina em cima da ignorância. Onde o inimigo reina? Em cima da ignorância. Porque a ignorância é não saber da verdade. E quando a verdade está oculta ao teu coração, o diabo reina em cima disso. Está calor ou frio? Muito calor? Tá bom. É assim mesmo. Avivamento é assim. É calor, é frio. Aí, veja. Então, o inimigo, quando alguém está ignorante acerca do assunto, o inimigo reina e governa sobre isso. Mas quando alguém na revelação há uma mudança, o inimigo passa a ser subjugado. Então você passa a dominar, a reinar sobre aquilo ali. Você não é mais dominado, você passa a dominar. E agora, só que Deus tem um plano na tua vida. Diga amém. Amém. Você nasceu com um propósito. Amém. E você vai entender esse propósito hoje de uma forma profunda para você poder passar para frente para outras pessoas. Eu creio que você ainda não está preparado para morrer. Ou já está? Diz que o terreno, dizem, né, que o terreno mais caro que existe. Alguns pensam o terreno mais valioso, mais precioso. Alguns pensam que é aqui no Brasil, lá em Copacabana, né? O terreno em Copacabana é um valor absurdo. Outros pensam que é em Nova York, das Ilhas do Caribe, né? Em alguns outros lugares, mas o lugar mais precioso que existe é o cemitério. Por quê? Porque no cemitério tem muitos livros que não foram escritos. Tem muitas canções que não foram cantadas, não foram escritas, não foram compostas. Né? Tem muitos sonhos enterrados no cemitério. Tem muitas pregações que nunca saíram na série. Está dentro do cemitério. Tem muitos livros que não foram escritos. Estão no cemitério. Então o lugar diz que o lugar mais valioso que existe é o cemitério é por causa disso. Porque pessoas morreram sem saber o propósito de Deus na vida. Pessoas nasceram, cresceram, cheios de tesouros, de conhecimentos valiosíssimos. E morreram sem escrever nada. Morreram sem ensinar nada para ninguém. No cemitério onde tem grandes homens que morreram alcoólatras, morreram drogados, suicidados. Dentro do cemitério tem homens tremendos, mulheres tremendas, que morreram prostitutas, morreram viciadas. Por quê? Porque não fizeram, não entenderam a missão e morreram sem exercer a missão. Então aqui eu creio que tem muitos livros para serem escritos, tem muitas canções para serem cantadas, tem muitas coisas preciosas que estão aí. Então você está proibido de morrer. Amém. Você está proibido de morrer. Está proibido de morrer. De cumprir o propósito de Deus na sua vida. Antes de você cumprir aquilo que Deus tem para você, você não pode entregar os pontos. Paulo ele não morreu velho. Ele morreu cedo. Porque ele entregou tudo que Deus tinha para ele. Ele nos ensinou através das cartas. Jesus ele não morreu velho também. Mas morreu cedo, porque Jesus entregou tudo, ele ensinou tudo. Tudo que Deus mostrou para ele, que deu para ele, ele veio e trouxe para nós. E na cruz ele gritou, está consumado. Ele entregou tudo. Os tesouros. Então dentro de você tem tesouros tremendos. Amém? Então Deus te enviou à terra. Diga, eu não sou da terra. Diga com coragem, eu não sou da terra. Então Deus te enviou para a terra. Enviou para a terra para quê? Com uma missão. Deus te enviou para a terra com uma missão. Mas você precisa saber qual é essa missão. O que você vai fazer
hoje existem muitos reinos, concorda comigo? E esses reinos estão em crise. A globalização está assustada porque por causa da crise mundial. Então todos estão procurando um novo mundo. Não é? Tem até a luta tremenda para encontrar vidas em outros planetas. Né? A luta, investimento caríssimo para ver se tem vida, tem uma forma de viver em outro planeta, em Marte, por exemplo. Gastam milhões. Por quê? Porque eles querem, buscam um novo mundo, buscam algo novo, buscam uma solução do problema que é mundial. E quando fala de problema, que todos buscam algo novo, um mundo diferente, aí busca na educação, busca na política, busca na religião. Não é assim ou não? Busca de muitas coisas no novo mundo. Só que o maior problema do planeta não está na política. O maior problema do planeta não está no governo. A gente luta, xinga, tem gente que xinga, amaldiçoa o governo e tal, mas o maior problema não está na política, não está no governo. O maior problema de tudo está na religião. O problema de tudo, porque a religião sempre, Nilson, foi um problema. Sempre foi um problema a religião. No nome de Deus, muita gente morreu. No nome de Deus, a religião, ela praticamente patrocina o terrorismo. Ela incentiva o terrorismo, a religião. As cruzadas, onde morreram muitas pessoas, morreram por causa de quê? Da religião. A Inquisição, morreram por causa de quê? Religião. Por causa da religião, muitas pessoas estão morrendo. Tudo em nome de Deus. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos expulgar, nós vamos arrancar toda a religiosidade. Em nome de Jesus. Tipo de religiosidade de nós precisamos dar um freio, dar um basta, mandar embora, sair de nós. Porque a religião mata. A religião afasta as pessoas de Deus. Quando Jesus veio à Terra, Jorge, Jesus veio ao planeta Terra com uma missão. Qual era a missão de Jesus quando ele veio ao planeta? Ele veio resolver o problema. Não foi, Isabel? Jesus veio fazer o quê? Resolver o problema. Jesus veio para resolver o problema e não fundou nenhuma religião. Qual foi a religião que Jesus fundou? Nenhuma. Jesus não fez parte dos saduceus, nem dos fariseus, nem dos essênios. Jesus não fez parte de religião nenhuma e nem fundou nenhuma. Jesus ele veio com uma missão de trazer a resposta, de trazer a solução para o planeta. Mas não foi fundar a religião. Pelo contrário, os maiores religiosos da época foram os maiores opositores de Jesus. Jesus enfrentou mais problemas com os religiosos do que com as prostitutas, com os drogados, com pessoas terríveis. Jesus encontrou mais oposição nos religiosos. Eram os religiosos que perseguiam Jesus. Jesus almoçava, jantava na casa de pecadores e os religiosos ficavam sempre na cola de Jesus. Aí Jesus, ele veio e apresentou a solução do problema do planeta. Qual é a solução? Governo. Diga governo. Diga a pessoa do lado do governo. O governo é a solução. A solução é o governo que Jesus veio implantar. Em nome de Jesus eu quero te falar isso. Todos nós, na realidade, somos envolvidos com política. Não adianta você falar assim, eu não sou. Você vota.
gente não entende a Bíblia. Porque muita gente procura resposta em outros livros, mas não entende a Bíblia. Vou te mostrar isso. E o governo, Jesus veio trazer um governo. Que governo é esse? Que governo é esse? Não é que Jesus veio trazer um governo, Jesus veio trazer o governo. Se fosse um governo, queria dizer que qualquer governo funcionava. Não, mas todos procuram que um governo certinho, um governo bom. Logo, logo nós estaremos votando para prefeito. É assim ou não? E muitos apostam no novo prefeito. Logo, logo vamos votar para governadores, para o presidente da República. Aí todos pensam que nós vamos votar num governo justo. Todos vão votar num governo justo, vão votar numa pessoa certa para resolver o problema. Porque a resposta está no governo. Eu digo que a resposta está no governo, então se eu votar na pessoa certa, agora, isso quer dizer que vai resolver o problema do Brasil. E Deus, ele envia Jesus à terra, enviou o Messias para isso, para trazer um modelo de governo. Amém? Um modelo de governo. Eu quero começar com você aqui abrindo um texto na Bíblia, no livro de profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, que fala do governo, o governo de Jesus, o governo do Messias. Até Deus, quando enviou Jesus, ele enviou Jesus com a mentalidade de que a solução do problema, a solução do planeta, estava no governo. Entendeu, cara? Deus tinha isso em mente. Eu vou enviando o Messias na terra para levar a solução. Que solução é essa? O governo. Aí Isaías escrevendo no capítulo 9, versículo 6, Isaías traz algo interessante. Ele diz, porque um menino nasceu, um filho se nos deu, olha o que está dizendo, não é isso? O governo está sobre os seus ombros. Vamos falar juntos? O governo está sobre os seus ombros. Aí diz, como será esse governo? Ele diz, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora olha o versículo 7, o que é que diz? O versículo 7 diz assim, para que seu governo se estende, se expande, para que seu governo cresça. Agora, olha só, continuando, para que seu governo se expande e venha paz sem fim. Para que o governo se expande e venha paz. O que nós precisamos de paz? Concorda comigo ou não? Nós precisamos de paz. Mas como que essa paz virá? Quando o governo de Deus chegar sobre nós, chegar sobre as pessoas. O governo de Deus chegou. E o governo de Deus está aqui essa noite. Esse governo vai se expandir, vai crescer e vai trazer uma paz. Diz que ele vai reinar sobre o trono de Davi. Diz aqui o texto. Para estabelecer, firmar, mediante juízo e a justiça. Desde agora e para sempre. O Senhor dos Senhores exércitos para isso. Então o governo vai até quando? Para sempre. O governo de Deus não tem fim. Eu estou te esquentando, mas nós vamos pegar fogo aqui. Em nome de Jesus. Isso em som, não deixa nada te distrair, fica antenado. O governo de Deus não terá fim. Sabe por que muitos não entendem a Bíblia, Nilson? Porque pensa que a Bíblia é um livro de religião. Porque quando chega na biblioteca, mano, aí quando vai lá comprar uma Bíblia, onde a Bíblia está? No meio dos livros de religião. Aí ele pega a Bíblia e lê a Bíblia como um livro de religião. E aí ele
religioso, porque o contato dele com a Bíblia, que não é um livro de religião, é um livro de governo. A Bíblia é um livro político, meu irmão. A Bíblia é um livro político, não é um livro religioso. É um livro que fala de governo. Amém? Diga aí, seu irmão, a Bíblia não é um livro religioso. Diga para ele, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é o quê? Ó, a Bíblia é um livro que fala de rei, diga comigo, rei, reino e leis. A Bíblia fala de quê? De rei, nós aí, de reino, de rei e de leis. A constituinte do reino de Deus está aqui. Aleluia. Aí, o que acontece? O Messias, ele veio trazer esse governo. E esse governo estava sobre os ombros dele. Aí você viu que não fala um governo, fala o governo. Que governo é esse, Moisés? O governo, Moisés, é o governo do reino do céu. Agora você vai entender isso. O governo é de onde? Do reino. Que reino é esse? Do céu. Se tem reino, tem rei. E você vai entender hoje porque Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores. Muitos pensam que ele é rei dos reis porque tem reis em outros países que merecem Deus. Se tem reino, tem rei. Se tem reino, tem leis. Se tem reino, tem constituinte. Porque o reino é uma nação. Amém, Antônio? O reino é o quê? Uma nação. Vamos falar junto? O reino é uma nação. Que reino é esse? O reino do céu. Desfranja. Dói. Dói. O reino é uma nação. Que nação é essa? É o céu. Então isso quer dizer que o céu é uma nação. Que muitos não entendem a Bíblia. Livro religioso. Mas se a Bíblia está falando de uma nação, Jorge, está falando de uma nação chamada céu. Onde? Quem é o rei do céu? Deus. Mas quando Jesus ele veio à terra, disse que o governo estava onde? Sobre os ombros. Mas o governo dele estava sobre o seu ombro e ia expandir. Não diz que uma religião, mas diz que um reino. No Mateus capítulo 4, versículo 17, quando Jesus foi batizado por João, aí Jesus vai para o deserto, Jesus fica lá 40 dias jejuando, aí Jesus volta aos 30 anos e começa a pregar a palavra de Deus, e ele traz uma palavra que diz assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Aí ele diz: o reino de Deus chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está entre vós, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é arrependimento? É mudança de pensamento, que vem da palavra metanoia, mudança de pensamento, mudança de atitude. Eu penso de um jeito, mas quando o reino de Deus chega, que eu me arrependo, eu começo a pensar diferente. E Jesus trouxe essa palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Vocês estão pegando isso? Amém. Então eu preciso mudar minha forma de pensar. Mateus 6,33, o Senhor diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos falar juntos? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a justiça. Hoje de manhã eu falei sobre a justiça imputada e a justiça revelada. Aí Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí eu vou te falar
falar hoje sobre os pagãos, que são os religiosos, de onde vem o paganismo, são os religiosos. O que os religiosos buscam e o que o cidadão do reino busca. Duas coisas diferentes. Aí Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus. Agora, o conceito de reino, que muitos não entendem. Por que muitas pessoas não entendem o que é reino? Porque nós vivemos na democracia. O Brasil é um país o quê? Democrático. Aí poucas pessoas entendem o que é reino. Porque você não sabe o que é reino. Você não vive dentro do reino no país. Você vive numa democracia. Só que as pessoas começam a ler a Bíblia com a mentalidade democrática. Está entendendo? Com a mentalidade democrática. Você pega a Bíblia e abre a Bíblia como um livro religioso e um livro democrático. Mas só que a Bíblia é um livro que fala do reino. Mas se você vivesse num país democrático, um país em rei, você ia entender melhor o que é reino. Tem muitas tribos, muitos países na África que tem rei e alguém que manda. Qual a diferença? A democracia, quem dita as leis, a Constituição, são quem? As pessoas. Você vota em alguém que te representa, e esse alguém que representa o povo cria leis. Mas num país onde é reino, onde o rei que reina, quem dita as regras, Jorge? Rei. Quem cria a Constituinte de um país que tem um rei? É o rei. Vocês estão entendendo isso? Amém. Talvez você saia daqui pirado. Você vai sair daqui para sair doido mesmo. Porque a loucura de Deus é mais sábio que a sabedoria do homem. Amém. Aí diz que o reino de Deus, que é o reino do céu. Marcelo, pega isso. Pega isso. Se você sair daqui entendendo isso, você vai bombar lá no durante isso aqui. O reino de Deus é o céu. Se é um reino, é uma nação. Mateus 24, abre a sua Bíblia em Mateus 24. Umas coisas interessantes, eu já preguei aqui umas 2 semanas atrás sobre Mateus 24. Você vai ver uma coisa interessante em Mateus 24. Ele vai falando umas coisas interessantes quando os discípulos perguntam acerca do fim, final dos tempos. E dentro dessas coisas, Jesus fala que vai acontecer guerra. Não é isso? Vai aumentar. E o amor de muitos vai fazer o quê? Esfriar. De quase todos. Aí ele diz no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, será o quê? Salvo. Agora o versículo 14 diz: e será pregado o evangelho do... Será pregado o evangelho, que evangelho? O evangelho do reino. E o que vai acontecer? Como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. O fim dos tempos é marcado por uma situação ou por uma mensagem? Por uma mensagem. Jesus diz, será pregado, Karina, o evangelho do reino. Do reino. Então virá o fim. Jesus fala um monte de coisa que vai acontecer. Terremoto, briga, nação contra nação, contenda, peste, doença. Mas ele diz, mas não é o fim. Aí será pregado uma mensagem. Então, o fim do mundo não depende de um evento. Depende de uma mensagem. Está pegando, Júlia? O final do mundo, Júlia, não depende de um evento, de um terremoto que aconteceu, de uma pedra que vai chegando, não é dos muçulmanos que está avançando, nada disso.
final do mundo, Antônio, quando o evangelho do reino for pregado, todas as nações, então virá o quê? O fim. Então isso, o fim do mundo depende de quê? De uma mensagem. Que mensagem é essa, filha? O evangelho do reino. Diga a pessoa do lado, eu vou pregar o evangelho do reino. Diga para ele, eu vou pregar o evangelho do reino. Agora eu quero que você pegue isso aqui. Meu irmão, isso aqui é muita madrugada, viu? Escute. O reino, Antônio, o reino não é uma religião. O reino de Deus não é uma religião. O reino de Deus não é uma democracia também. Não é uma religião, não é uma democracia. O reino de Deus é uma nação governada pelo rei. Amém, Mané? Então o reino de Deus é uma nação governada por um rei. Quem é esse rei? Jesus. Deus é o rei. Deus é o rei. Qual é o reino que eu estou falando? Qual é a nação? Céu. Os espertos já pegaram, já estão lá em Gênesis 2, os espertos. Se o reino de Deus é o céu, que é uma nação, o rei é quem? É Deus. Então, o reino, Deus, pega isso. Ó, o reino tem um rei. O rei é o Senhor. Porque o rei é dono de todas as coisas. É assim, ó, o rei é dono de todas as coisas. O que a palavra de Deus diz assim, ó? Tudo pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Falaram assim com Jesus. Jesus pregando a palavra, chegando lá, aí um virou, Jesus, eu quero ir contigo. Aí Jesus diz assim, o filho do homem, Jesus diz, eu não tenho casa. Eu não tenho casa. Irei atrás do Senhor. Jesus diz, eu não tenho casa. Aí nos diz assim, Jesus, coitadinho de Jesus, não tinha casa. Pelo contrário, Jesus não tinha uma casa certa, porque tudo pertencia a Ele. Porque Ele é rei, é dono. Um dia Jesus fala assim, olha, eu vou para Jerusalém. Ô Pedro, vai lá e pega um jumento lá na frente e prepara o jumentinho que eu vou entrar em Jerusalém de jumento. Jumento, Nilson, era o melhor carro da época. Entendeu? Qual é o melhor carro de hoje em dia? Qual é o melhor carro? É como se Jair, Jesus falou assim com Jair, Jesus fala, Jair, vai mais Isaías na minha frente e você vai encontrar um homem com 2 carros. Um carro mais velho, e um carro mais novo. Vamos colocar. Você vai encontrar um homem que tem um Astra e tem um Corolla. Aí você vai lá e fala com o homem para te dar a chave do Corolla, porque eu vou entrar em Jerusalém de Corolla. Aí o que acontece? Mas você diria assim para mim, mas Jesus, eu nem conheço o homem, você nem conhece esse homem, como que ele vai te dar Corolla? Eu chegando lá, eu vou falar que quem mandou. Jesus falou assim, diga que quem mandou foi o Senhor. Porque Senhor significa dono. Agora, em nosso contexto em brasileiro, nós não entendemos quando fala de Senhor. Então, muita gente fica, Jesus, meu Senhor, mas não entende que Senhor é dono. E quem é o dono? O Rei. Pegou, Nilson? Então, Jesus vai lá e fala com o cara, quero Corolla, porque eu vou entrar em Jerusalém de Corolla, porque tudo é meu. Oh Deus, me ajuda. Amém, meu Senhor Jesus. Tudo é dele.
Deus, tudo pertence a Deus. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Tudo pertence a Ele. Aí Jesus diz, não, vai lá, fala que foi o Senhor. O que significa Senhor? Dono. Bate no seu irmão do seu lado e diga, Senhor significa dono, meu. Que é o rei. O rei é dono. O rei é dono. O rei é Senhor. Está entendendo, minha filha? O rei é dono de tudo. O rei é Senhor. Então, no reino tem rei? Tem. Tem Senhor? Tem. O reino tem constituinte? Tem. E quem criou a constituinte do reino? Deus, o rei. Que é a nação. Que nação é essa? Os céus. Lá tem leis? Tem. O reino de Deus tem leis? Tem, filho. O reino de Deus tem privilégios? Tem. O reino de Deus tem economia? Tem ou não? É, Marconi. O reino de Deus tem economia? Tem. Tem economia. O reino tem economia. Está pegando, filho? Bora lá. Muita anotação. O reino, Marcos, tem cidadão. O reino tem exército. Pilatos diz assim, você é o rei dos judeus? Jesus diz, para isso eu nasci. Eu sou o rei. Lembra disso? Quando Pilatos diz, você é o rei? Tu diz, e para isso eu nasci. Jesus quer dizer, eu sou o rei, ou seja, eu sou dono de todas as coisas. O reino é dele. Diz a Bíblia, dele é a terra, dele é o céu, e dele todas as coisas. Agora você tem mais. O céu é uma nação, é um reino invisível. Jesus diz assim, ei Viviane, Jesus diz assim, é chegado o reino de Deus na casa de Viviane. Você está olhando lá, você está vendo o reino de Deus? Mas Jesus falou, chegou o reino de Deus na casa de Viviane. Alguém chegar na casa de Viviane vai ver o reino de Deus lá com os olhos fixos? Não, por quê? Porque o reino de Deus é invisível. Aleluia. Mas é mais real do que o visível. Jesus para mim é mais real do que você que eu estou vendo aí. Para mim, o reino espiritual é mais real do que Cida que eu estou olhando ali. Com a certeza que eu sei que Cida está sentada. Eu sei que aqui está cheio de anjos. Há demônios tentando roubar a palavra que eu estou pregando. Há demônios tentando baralhar a sua mente. Você falar assim, estou entendendo nada que esse homem está falando. Mas dentro de você existe um que chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus sabe o que eu estou pregando. E é Ele, Marcos, que vai fazer você sair da informação. Levante sua mão e diga, essa noite eu vou sair da informação e eu vou entrar na revelação. Sair da informação na revelação, não tem como você não passar pelo conhecimento. De manhã eu falei aqui que tomate é fruta, mas muita gente pensa que tomate é verdura, mas tomate é fruta. Você não pega tomate e coloca numa salada de fruta. Mas se tomate é fruta, por que você não coloca numa salada de fruta? Porque não é sabedoria. Sabedoria é colocar o tomate na salada de verdura. Alface, né? Hortaliças, que ali é sabedoria. O conhecimento traz a revelação. E a revelação traz sabedoria. Aleluia. Diga a pessoa do lado, ó, você vai sair daqui hoje mais sábio. Você vai sair daqui mais sábio, em nome de Jesus. O que Jesus veio? Jorge, Jesus veio trazer o céu para a terra. Jesus veio para a terra fazer o quê? Colonizar a terra. Você não pegou. Você pegou.
Brasil fazer o quê? Colonizar o Brasil. Quando foi? Os portugueses vieram para o Brasil para colonizar o Brasil. Quem colonizou o México? Espanha. Foi assim, não foi? Os Estados Unidos, a Inglaterra, Reino Unido. E por aí vai. E a terra? Quem vem colonizar a terra? Quem é do céu, meu. Só quem é do céu consegue colonizar a terra. Porque o que é colonizar? É trazer a cultura. Se os portugueses chegaram no Brasil, trouxeram para o Brasil o quê? A cultura. Mas qual cultura tinha no Brasil? Era a cultura indígena. Ei! Oh! Estou numa dimensão aqui, vocês não nem imaginam. E os portugueses vieram colonizar o Brasil. O que eles trouxeram para o Brasil? A cultura de Portugal, a lambança de Portugal, a problemática de Portugal, porque vieram homens de más índoles aqui para o Brasil. Vieram estupradores, pessoas problemáticas. Depois vieram os jesuítas para tentar consertar o negócio. E piorou mais, que eles estupravam as índias. Faziam aberrações terríveis, que até hoje nós pagamos por isso. Eles trouxeram uma cultura terrível para o Brasil. E Jesus veio do céu. Diga céu. Diga céu. E veio trazer o que para a terra? A cultura do céu. A cultura do céu para a terra. É como Jesus veio colonizar a terra. Trazer uma nova cultura. Então, colonizar a terra é encher a terra do céu. Amém. Vocês querem colonizar a terra? Como que eu vou colonizar a terra? Trazendo o céu. Então, a Bíblia é um livro de colonização. Pegou essa? Eita, geografia. Ó, a Bíblia é um livro de quê? Colonização. Porque através de que nós vamos colonizar a terra? Como nós vamos colonizar o Nordeste? Através da Bíblia. Aqui tem leis, aqui tem a nossa Constituinte, aqui tem o nosso governo, o nosso rei, as leis, os mandamentos estão aqui, os decretos do rei, dos reis estão aqui. Então o que nós vamos levar para o Nordeste? Uma nova cultura, cara. Que cultura é essa? A cultura do reino. Aleluia. Tem muita gente orando para ir para o céu. Já viu gente orando para o céu? Tem gente, Jesus, arrebata logo a igreja, eu quero ir para o céu. Que céu? Que céu? Se o céu vai descer, nós vamos para lá, por pouco tempo nós vamos voltar. Mas você não sabia disso? Vai para o céu, vou morar no céu. Você não vai morar no céu, você vai trazer o céu para a terra. Amém. Jesus até ensinou a orar. Jesus diz assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Diz que venha a nós o teu reino. Seja, ninguém sabe qual é. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Agora Jesus ensinou: Pai nosso no céu, santificado seja o teu nome. Me leva para o céu. Jesus ensinou isso. Jesus falou: venha a nós o teu reino. Venha a nós o céu. Deixa o céu para a terra. Deixa o céu do céu. Deixa para a terra. Quando os discípulos estavam em aflições, que muitos quando entram em aperto e luta, Senhor, melhor estar no céu. Jesus diz assim, para os discípulos: Silas, Jesus diz assim, Silas, eu rogo para que não os tire do mundo. Ai, Karina. Jesus falou: eu rogo a ti, Pai, que não os tire do mundo, mas livrai-os do mal. Por que Jesus não falou assim, Estela? Pai, eu oro para que o Senhor arrebate esse povo logo. Jesus falou: eu rogo para que não os tire do mundo. E você está querendo morrer, meu irmão.
nações não têm membros. A religião tem membros. O cara diz assim, eu sou membro da Igreja Batista das Nações. Membro. Mas o reino de Deus não tem membro. A Bíblia não fala de membro. A Bíblia fala de cidadão. Eu sou cidadão do céu. Amém. Diga, eu sou cidadão do céu. Diga com coragem. Eu sou cidadão do céu. Diga isso para umas 3 pessoas. Eu sou cidadão do céu. Glória. Eu sou cidadão do 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Diz que nós somos embaixadores. Embaixador de quem? Do reino de Deus. Do reino do céu. Antônio, você não é um membro do céu. Você é um cidadão do céu. Qual é a sua cidadania? Céu. Diga, a minha cidadania é do céu. Nós estamos no mundo, mas não somos. Diga, eu estou no mundo, mas não sou. Diga, eu estou no mundo, mas não sou. Agora eu quero te ensinar uma coisa tremenda. Abra sua Bíblia de Gênesis. Capítulo 1. Foi a primeira colônia do céu, está em Gênesis 1. Primeira colônia do céu. Gênesis capítulo 1. Quando Deus coloca Adão no planeta Terra. Não foi isso que Deus fez? Criou Adão e colocou Adão no planeta. Deus pegou Adão e colocou Adão onde? No planeta Terra. Capítulo 1. Olha só, nós vamos mergulhar aqui agora. Capítulo 1. Do livro de Gênesis, versículo 26 e versículo 27. Diz assim, olha só. Também disse Deus. Olha o que Deus disse. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Diga domínio. Diga domínio. Diga domínio. Diga domínio. Diga, meu irmão, domínio. Tenha o homem o quê? Domínio. Domínio sobre quem? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher criou. A palavra domínio, que eu quero que você entenda isso. Domínio é a mesma coisa de governo. Tinha ele domínio, tinha ele governo. A palavra governo, no hebraico, que foi colocada na nossa aqui, governo, tinha ele, mesma coisa. Governo é uma palavra que fala radahá. Radahá. Fala assim, radahá. R-A-D-A-H. Radahá. Diga, radahá. Falou hebraico. Significa o que é isso? Significa rei, poder soberano, governo, gerência, autoridade. Tenha ele autoridade, tenha ele governo, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as árvores, sobre o mar, sobre os pássaros, sobre todos os animais. Só não te deu poder de para você dominar sobre o outro ser humano. Jesus chegou, estavam os homens pescando. Aí Jesus olhou para eles passaram a noite inteira e não pescaram nada, jogando a rede do lado certo. Jesus virou para eles e disse assim, joga a rede do outro lado. Eles pegaram, olha, não pescamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra vamos jogar. Quando eles jogaram a rede do outro lado, cheio de quê? Peixes. É o que é isso? Domínio. Deus essa noite vai te dar uma habilidade para você entender o que é domínio. E você vai começar a dar ordem e os peixes vão vir para a sua rede. Domínio.
Jesus estava andando e a água chegou no lago. Jesus andou sobre as águas. O que é isso? Domínio sobre os elementos da terra. Jesus no barco, em uma maremoto terrível. Os discípulos, vamos perecer, vamos perecer. Jesus levantou e deu uma ordem. Mar, acalma-te. O que é isso? Domínio. Diga, eu tenho domínio. Foi isso que Jesus falou. O primeiro Adão perdeu o domínio, mas o segundo Adão tem domínio. Então, aqueles que fazem parte do reino dos céus têm domínio. Amém. Estou jogando pérolas para vocês. Glória a Deus. Eu sou o segundo Adão. Em Jesus somos o segundo Adão. O primeiro pisou na bola, onde Moisés e Jair vai dar uma surra. Em Adão, quando chega lá no mundo. Aí, só que Deus pegou, você perdeu o domínio, Adão, mas eu estou de volta pegando o domínio. E esse domínio eu estou dando para a igreja. Então você tem domínio, diga eu tenho domínio. Eu tenho domínio. Então a terra é minha. O rei, ele é dono. O rei não é votado, gente. Não faz uma assembleia para votar o rei. O rei, ele nasce rei. Filho de rei é príncipe. Um rei, ele só reina quando o outro rei morre. O rei pai morre. Quem reina? O rei filho. Ou a rainha morre. O rei filho. E quando o rei pai não morre, o rei filho é o quê? Príncipe. Pega bem isso. Só que esse príncipe, ele pode ser rei só em uma condição. Qual é a condição? Quando ele vai para outra nação, outro território. Quando o príncipe é enviado, pegou de amado. Quando o príncipe ele é enviado para uma outra nação, ele passa a ser rei. Aleluia! Aleluia! Quem é o rei do céu? Deus. E quem que você é de Deus? E você está no céu ou na terra? Na terra. Então você é o que na terra? Ele só é príncipe se estiver no território dele. Se você for para o céu, você vai ser príncipe. Se você desce para a terra, você é rei. Quando o Senhor diz assim, Apocalipse 1:5, e reinarão em vida, porque o reino de Deus é de reis e sacerdotes. Só que quando você vai para o céu, você tem menos autoridade que quando você está na terra. Por que isso? Porque no céu, o rei é Deus. Você lá é príncipe. E na terra, na nação chamada Terra, planeta Terra, eu sou rei, porque eu não sou da terra, eu sou do céu. Se eu sou do céu, eu represento o céu na terra. Se eu represento o céu na terra, eu sou rei da terra. Eu tenho reino. Se eu tenho reino, eu tenho domínio. Se eu tenho domínio, eu tenho as leis. Eu tenho constituídos, tudo me pertence, porque veio do céu. Eu sou embaixador do céu na terra. Aleluia! Marcelo! O céu na terra é isso, filho. Então você é representante do céu. Então você é cidadão de onde? Do céu. E onde você reina? No céu? Não, na terra. Eu quero ir para o céu. Você vai para o céu, mas no céu você vai ter menos autoridade que na terra. Aleluia! Se a autoridade no céu é quem? É Deus. E a autoridade na terra, Júlia? É o rei, a rainha, é você. Porque você é daqui da terra ou do céu? Oh, glória! Você é do céu. Diga eu sou do céu. Diga eu sou do céu. Diga, Janete. Eu sou do céu. Eu sou do céu. Eu sou do céu. Quando Deus criou, Gênesis capítulo 1, você vai ver. E disse Deus, haja luz, houve luz. Deus, haja água, houve água. Deus diz que as águas, que das águas saem os peixes. O peixe é 100% água e 100% terra. As plantas
Quando morre, volta para terra. Os animais, terra. Qual é o elemento que não foi feito? De terra. E o homem? O homem. O homem, filho. O homem é do céu. Deus pegou o barro, fez o homem da terra. Então o homem é uma parte da terra. Só que o homem não é aquilo ali, aquela matéria. Essa matéria aí de Jorge vai morrer e vai para a terra. Volta para a terra. Mas Jorge não é só aquilo que você está olhando. Ali é a carcaça. Agora dentro de Jorge tem uma coisa que chama espírito. E esse espírito de Jorge, que onde tem a alma e o espírito, ele volta para quem? Volta para Deus que deu. Então, quando o homem morre, Nilson, a pele, isso aqui volta para a terra, porque é terra. Mas o seu espírito volta para Deus, que vem de Deus. Se o seu espírito volta de Deus, e Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus estava se fazendo como? Um cidadão da terra e do céu. Amém. Oh, meu Deus, me ajude, Senhor. Ó, você, mano, é da terra, porque a terra é terra. Mas o seu espírito é de onde? Céu. Eclesiastes 12, 7. Sabe por que o diabo não quer que você aprenda isso que eu estou pregando hoje? Para você continuar sonso. Para continuar sem produzir, sem mover, sem virar a mesa, sem fazer coisas tremendas para Deus. Deus vai fazer milagres extraordinários. Se você entender o que eu estou pregando, Deus vai te usar. Júlia, minha filha, Deus vai te usar poderosamente. Se você entender, olha, eu sou um cidadão do céu. Eu sou uma rainha aqui na terra. Eu dou ordem, eu dou comando. Comando em cima de quem? Das outras pessoas? Não. Domínio, comando em cima de demônios. Domínio, comando em cima de doenças, enfermidades, vai embora. Você tem comando de Deus sobre a tua vida, autoridade, domínio. Então você governa. Peixe, venha para a minha rede. Peixe, venha para a minha rede. Chuva, desça do céu. Chuva, para. Isso é domínio. Glória a Deus. Pegou Isaías? Isaías, você entendeu, Isaías? É o domínio. É o rei que domina sobre a terra. Amém? 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 O Senhor é o dono. O Senhor é o dono. Então o Senhor, Deus, Ele, no céu nós somos príncipes, na terra nós somos reis. Eu represento o céu. Quando Deus me fez, eu saí de Deus. Diz a ciência diz assim, quando uma coisa sai de outra coisa, ela precisa estar conectada com aquela coisa para funcionar. A ciência diz isso. Repetir. Quando uma coisa sai de outra coisa, ela precisa estar conectada com aquela coisa para funcionar. O peixe saiu de onde? Da água. O Senhor diz, água! Da água sai o peixe! O peixe surgiu como? Quando Deus criou? Água. Então o peixe é 100% água, 100% terra. A planta é terra. Morreu, terra. Planta. E o homem? O homem veio à imagem e semelhança de quem? De Deus. Só Júlia, você. Para você fazer com que a coisa aconteça, você precisa estar conectada com quem te criou. Não é isso que a ciência diz? Não é assim, isso que eu pesquisei. A ciência diz, ó, uma coisa só funciona. Quando uma coisa sai de outra coisa, só funciona quando está conectada àquela coisa. Se tirar a conexão daquela coisa, ela não funciona. Ou seja, a Ausenberg só funciona como um cidadão do céu se ele estiver conectado, antenado com o céu. Se ele não tiver, não funciona. Amém. Então você só vai funcionar quando você estiver conectado aonde? Jesus sabia. Jesus andava conectado no céu. Se fosse escrever tudo que Jesus fez, haja livro. Alguns historiadores, algumas outras fontes, alguns outros livros, mostram tanta coisa que Jesus fez que se você ler, você fica mais apaixonado por Jesus. Ainda tem uns históricos, é história, é historinha. Não importa se é historinha ou não é. Mas se você vê
estava conectado. Aleluia. E o Salmo 115, 14 e 16 diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Jesus veio na terra. Quando o céu descer, a nova Jerusalém, nós não vamos ficar lá no céu, vamos ficar 7 anos apenas. Mas a nova Jerusalém vai descer do céu. Glória a Deus. Quando a nova Jerusalém descer do céu, nós vamos governar juntamente com o Senhor. Agora você vai entender isso aqui, para terminar. Não vou agora para a cabeça. Ó, se você é rei, eu sou rei. Você tem convicção disso? Você tem convicção de que você é rei ou não? Tem ou não? Tem dúvida? Não. Segundo a palavra, você é rei. Filho do rei é o quê? Rei. Em outro território é rei. Você já entendeu isso? Então, se eu sou um rei, eu sou, em nome de Jesus, em cima de si não tem doutrina, então eu sou rei. Marcelo é rei. Marcos é rei, Antônio é rei, Luiz é rei, Felipe é rei, as rainhas aqui, Estela é rainha, Estela é rainha. Se nós somos reis, como somos, Jesus é o rei dos reis. A palavra Senhor, você lembra o que eu falei que é? Senhor é o quê? E ele é rei dos reis e o quê? Senhor dos senhores. Isso quer dizer o que é o quê? Fique de pé, vamos. Aleluia. Uma pessoa que entendeu que eu preguei, valeu a pena. Valeu a pena. Nós vamos balançar o Nordeste. Se ele é o Senhor, esse Senhor é dono, ele é meu Senhor, isso é Senhor também, isso quer dizer que eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Ei, informação te matou. Eu sou o dono do mundo. Aleluia. Porque eu sou o Senhor, se ele é Senhor do Senhor, se eu sou rei, e rei é o Senhor, e Senhor é dono, então isso quer dizer o quê? Agora todo mundo vive essa revelação? Não. Só que eu sou um pergunto só mais. Olha, os religiosos, eles oram querendo coisa. O religioso, me dá, já viu? Dá. Já viu o religioso? Me dá roupa, religioso quer roupa nova, religioso quer comer, manda feira, religioso é assim. Aí Jesus vai e diz assim, ei, para de pedir. Jesus mandar parar de pedir, tem muita gente que não tem nem argumento para orar, meu filho. Perde o tempo todo. Aí o Senhor diz assim, olha, não ficais ansiosos por coisa alguma. A sua ansiedade vai acrescentar alguma coisa na tua vida? O Senhor diz, a tua preocupação vai te ajudar alguma coisa? O Senhor diz, olha as aves dos céus, olha as flores, para ficar mais fácil, olha as flores. O Pai cuida das aves e cuida das flores. Quanto mais bom. Ele diz, buscai. Ele não diz, ore pedindo, Jorge. Ore pedindo. Não, ele diz, Jorge, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque ele diz, os pagãos, outra tradução diz os gentios, mas são os pagãos. Os pagãos é que fica pedindo essas coisas. Deus é massa! Os pagãos pedem essas coisas, meu. O pagão, quem é o pagão? O pagão é quem fica pedindo, me dá isso, me dá aquilo, porque é religioso. O que é o pagão? O paganismo vem daquele que está moldado dentro de uma religião. Então o cidadão do reino, ele não fica pedindo essas coisas, ele busca o reino e a justiça, e as outras coisas vão caindo em cima dele. Estou falando de teoria não, ontem Jair mesmo falou comigo, Deus tem um chamado contigo, mas você não falou, não falou?
Eu falo, Deus, eu quero, Deus manda 1000. Eu quero uma casa com uma piscina bem bonita. Deus manda, eu estou ligando para isso. Eu quero expandir o reino. Eu não quero estar preso a nada. A nada. Onde você mora? Eu não tenho nem casa para morar. Ah, então é miserável. Qual não? Meu lugar, todos os lugares que eu sou dono de tudo. Agora o pagão não. Eu quero uma casa nova. Você não está vendo bem? Que essa casa está caindo, tem que comprar uma casa nova. Eu disse, pagão? Olha, atrás de você tem um pagão aí. Não olha não. O pagão fica ansioso, o pagão preocupa. O pagão não dorme, meu Deus, vai cortar a luz, meu Deus, e agora? Meu Deus, tem que comprar uma roupa, meu Deus, quando eu vou para a igreja domingo? O pagão fica doido, o pagão nem na igreja vem quando não tem uma roupa. Quer ver o pagão não vir de culto? É culto de festa. Vou lá não, porque eu não comprei uma roupa, então eu não vou lá domingo. Lá me conquista para matar o pagão, sabe o que eu lancei lá? Todo mundo de blusinha simples de reto. Eu ia vender a R$5 as camisas, todo mundo comprava. Não é assim, né? Vendia R$5 as camisas, aí, porque todo ano muitos não iam, porque era pagão, estava ligado em roupa. Eu falei, espírito de roupa nova, você esse ano não pega aqui. Aí eu inventei, eu disse R$5. Espírito de Jesus é o Senhor, não sei o quê. R$5, todo mundo comprou. Aí na virada de ano, Deus, estava todo mundo padronizado. Entendeu? O espírito de roupa nova é pagão que fica preso a ele. Ah, por que o senhor não pega de terno de gravata? Eu ando de terno de gravata na rua, agora só porque eu vou pregar, vou pôr terno de gravata. Pagão é que gosta disso, religioso. É feio, não, é bonito. Quem aguenta vestir um terno, eu acho muito feio, meu Deus. Fui liberto disso. Amém. Fui liberto. Aí eu estou me pagando o terno de R$2.000 o terno. Impecável. Corte italiano, sapato lindo. Eu estou me impecável com uma ovelhinha minha lá que está passando fome porque não tem feira. E eu estou me impecável lá perto de Deus. Mas, senhor, eu quero saber disso. Eu quero saber disso. Estão entendendo? De pecado dizer que eu não gosto. Deus te chamou para expandir o reino. Com essa mentalidade eu quero que você ceia hoje. Com essa mentalidade de rei. Não é de pagão, é de rei. A ceia traz duas coisas. Traz cura no corpo e na alma e no espírito. E traz perdão de pecado. Ah, quem pode ceiar é quem for batizar, não sei o quê. Onde é que está escrito isso? E a ceia serve para quê? Para te fortalecer, para te curar. A Bíblia fala disso. Então examine o homem a si mesmo, depois coma e beba. Deus te deu domínio. Amém. Sobre as plantas. Amém. Tem gente que está sendo dominado pelas plantas. É aquela folhinha que vem da Colômbia. É isso. Muitos são dominados por ela. Outros são dominados pelaquela frutinha verde, aquela compridinha, que quando passa no alambique quente, ela deixa meio tonto. Tem uns que são dominados por aquilo, as plantas estão dominando ele. Está dominado pela planta. Mas no dia que entender, olha, que você nasceu para dominar, Moisés nasceu para dominar, você nasceu para dominar, aquela verdinha perde o efeito na sua vida. Amém. Aquela que veio da cevada, é que é um mistério, só quem já foi do ramo entende. Não é verdade? Em nome de Jesus. Venha o homem domínio. Eu poderia usar um bocado de palavras hebraicas aqui, não sei o que, eu não quis. Para não te confundir. Usei aquela de domínio. Bom, com essa mentalidade de rei, você vai entrar na mesa do Senhor. Em nome de